Eu sei exatamente como é. São 3 da manhã e você acorda de novo, pela quarta vez nessa noite. Nem precisa abrir os olhos completamente para saber o que te acordou. Aquela pressão na bexiga, aquela sensação de urgência que não dá para ignorar. Você fica ali alguns segundos, ainda meio adormecido, tentando convencer a si mesmo de que consegue segurar até de manhã. Mas sabe que não adianta. Vai ter que levantar. De novo. Você se arrasta até o banheiro no escuro, tropeçando nos móveis, tentando não fazer barulho para não acordar seu marido. Mas ele também já acordou. Você sabe disso. Ele não diz nada, mas você sente o peso daquele silêncio. No banheiro, você urina aquela quantidade ridícula, quase nada, e pensa: valeu a pena levantar por isso? Volta para a cama. Demora uns 20 minutos para pegar no sono de novo. Quando finalmente consegue, já são 4 da manhã. E às 5h30 acontece tudo de novo. Quando o despertador toca às 7, você acorda mais cansado do que quando deitou. E assim tem sido toda noite, toda semana, todo mês. Você já nem lembra a última vez que dormiu uma noite inteira. Ao longo dos anos trabalhando como urologista especializado em pessoas acima de 50 anos, eu já ouvi essa história centenas de vezes. E eu sei o peso que isso carrega. Não é só o cansaço físico, embora isso seja devastador por si só. É a névoa mental que te acompanha o dia inteiro. É a irritabilidade que você não consegue controlar. É aquela sensação de estar sempre à beira de um colapso, porque seu corpo nunca descansa de verdade. É a vergonha de recusar um convite para dormir na casa de um amigo porque você sabe que vai acordar todo mundo a noite inteira indo ao banheiro. É o medo de viajar, de dormir em hotel, de qualquer situação onde você não está no controle total do ambiente. É ver seu parceiro se mudando para o quarto de hóspedes, porque ele também precisa dormir. É a solidão de carregar isso sozinho, sem saber com quem falar, achando que é só você, que é frescura, que é parte inevitável de envelhecer. Mas eu vim aqui hoje te dizer uma coisa que pode mudar tudo. Isso que você sente, essa necessidade de acordar 3, 4, 5 vezes por noite para urinar, tem um nome. Chama noctúria. E não é normal. Não é algo que você precisa aceitar pelo resto da vida. E, principalmente, tem solução. Meu nome é Dr. Bruno Pérez, sou urologista e dedico minha carreira a ajudar pessoas acima de 50 anos a reconquistarem a qualidade de vida que perderam. Por problemas urinários que a medicina tradicional muitas vezes trata com descaso ou apenas com remédios paliativos. E quando eu falo de noctúria, eu estou falando de um problema que afeta mais de 67% das pessoas acima de 60 anos, segundo estudos da Cleveland Clinic. 67%. Isso significa que 2 em cada 3 adultos maduros estão perdendo o sono toda noite, acumulando uma dívida de sono que compromete a saúde física, mental, cardiovascular e até a expectativa de vida. E o pior, a maioria dessas pessoas nunca vai buscar ajuda porque acha que é normal, que é envelhecimento, que não tem jeito. Eu criei meu canal justamente para essas pessoas, para você. E hoje eu vou te mostrar um protocolo simples, natural, de 3 minutos todas as noites antes de dormir, que pode reduzir drasticamente a quantidade de vezes que você precisa acordar. Não é mágica, é ciência. É entender o que está acontecendo no seu corpo e dar para ele exatamente o que ele precisa para restaurar o equilíbrio. Mas antes de eu te mostrar exatamente o que fazer, eu quero te fazer um convite muito importante. Se você chegou até aqui, se você se identificou com tudo que eu acabei de falar, se você também está cansado de viver refém do seu próprio corpo, eu quero que você saiba que não está sozinho. Neste exato momento, existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo que acordam tantas vezes quanto você, que sentem o mesmo cansaço, a mesma frustração, a mesma sensação de impotência. E eu criei esse canal especificamente para vocês, para te dar esperança, para te mostrar que existe saída.
Toda semana eu publico um novo protocolo, um novo método natural, uma nova estratégia que pode ser a peça que faltava para você finalmente recuperar sua liberdade. Se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E cada vídeo pode trazer exatamente a resposta que você estava procurando há anos. Então clica agora no botão de se inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana te acompanhando nessa jornada de recuperação. Você merece dormir bem. E eu vou te mostrar como. Agora, deixa eu te explicar o que realmente está acontecendo no seu corpo quando você acorda várias vezes por noite. E por que isso não é culpa sua? Primeiro, a gente precisa entender que a bexiga humana funciona como um reservatório inteligente. Quando está saudável, ela consegue armazenar entre 300 e 500 mililitros de urina durante a noite sem te acordar. E sabe por quê? Porque durante o sono, seu corpo produz um hormônio chamado vasopressina, que é secretado pela glândula hipófise no cérebro. Esse hormônio tem uma função muito específica. Ele manda um sinal para os rins reduzirem a produção de urina durante a noite. É um mecanismo natural para você poder dormir 6, 7, 8 horas sem interrupção. Mas conforme a gente envelhece, principalmente depois dos 50 anos, a produção de vasopressina começa a cair. Segundo estudos da Universidade de Harvard, essa queda pode chegar a 40% em alguns indivíduos. Então, seus rins continuam produzindo urina na mesma quantidade de quando você está acordado, enchendo sua bexiga rapidamente durante a noite. E tem mais. Com a idade, o músculo da bexiga, chamado detrusor, também vai perdendo elasticidade. Ele fica mais rígido, menos capaz de se expandir completamente. Então, ao invés de armazenar 500 mililitros, sua bexiga passa a conseguir guardar só 200, 150, às vezes até menos. Junte isso com a produção aumentada de urina à noite e você tem a tempestade perfeita. Uma bexiga pequena enchendo rápido, e aí seu corpo te acorda. De novo, e de novo, e de novo. E tem outro fator que a maioria dos médicos ignora completamente: o assoalho pélvico. Aquele conjunto de músculos que fica embaixo de todos os seus órgãos pélvicos, sustentando a bexiga, o útero nas mulheres, o reto. Quando esse assoalho está forte e tonificado, ele ajuda a bexiga a manter o controle durante a noite, enviando os sinais certos para o cérebro no timing certo. Mas quando ele está fraco, flácido, sem tônus, esses sinais ficam confusos. A bexiga manda um alerta de urgência para o cérebro, mesmo quando não está realmente cheia. É como um alarme de incêndio defeituoso que dispara por qualquer fumacinha. E aí você acorda achando que precisa urinar com urgência, quando na verdade a bexiga está com 150 mililitros, metade da capacidade dela. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Pessoas que vêm até mim desesperadas, tendo tentado de tudo. Remédios que secaram a boca e não resolveram nada. Médicos que disseram que é normal da idade. Noites e noites de sono interrompido. Relacionamentos se deteriorando. Saúde mental em frangalhos. E quando eu examino, quando eu faço os testes, eu vejo que o problema real nunca foi tratado. Ninguém olhou para o assoalho pélvico. Ninguém falou sobre vasopressina. Ninguém ensinou como reprogramar o corpo para voltar a ter noites completas de sono. E é por isso que eu desenvolvi um protocolo muito específico de 3 minutos antes de dormir, que ataca todas essas causas ao mesmo tempo. Não é um remédio, não é cirurgia. É um conjunto de ações simples que você faz em casa, sozinho, sem gastar nada, e que ensina seu corpo a recuperar o padrão natural de sono sem interrupções. Deixa eu te mostrar exatamente como funciona. Passo número 1. Hidratação estratégica com timing reverso. A primeira coisa que eu oriento todos os meus pacientes a fazer é mudar completamente a forma como você se hidrata ao longo do dia. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria. Elas bebem pouca água durante o dia porque estão trabalhando ocupadas, e aí chegam em casa à noite com sede acumulada
e tomam 2, 3 copos de água de uma vez. E depois ficam surpresas quando acordam toda hora para urinar. O que você precisa fazer é o inverso. Durante o dia, das 8 da manhã até as 5 da tarde, você vai beber a maior parte da sua água. Idealmente entre 1,5 litro a 2 litros, distribuídos ao longo do dia. Pode ser água pura, pode ser chá sem cafeína, água de coco, o que você preferir. O importante é que a maior concentração de líquidos entre no seu corpo enquanto você está ativo, enquanto seus rins estão trabalhando em ritmo diurno normal. Depois das 5 da tarde, você reduz drasticamente. Das 5 às 7 da noite, você pode tomar, no máximo, um copo de 200 mililitros. E depois das 7, nada. Zero. Ou, no máximo, uns goles para tomar um remédio se precisar. Eu sei que parece radical. Eu sei que você vai sentir a boca seca. Mas deixa eu te explicar a ciência por trás disso. Quando você para de ingerir líquidos 2 a 3 horas antes de dormir, você dá tempo para o corpo processar tudo o que você bebeu durante o dia. Seus rins vão filtrar. Sua bexiga vai esvaziar completamente antes de você deitar. E durante a noite, a produção de urina cai naturalmente, porque não tem líquido novo entrando. Um estudo publicado pela Unifesp mostrou que pessoas que seguiram esse protocolo de hidratação reversa reduziram em 81% a quantidade de vezes que acordavam à noite nos primeiros 10 dias. 81%. E não é só cortar água, é beber mais durante o dia. Porque se você se desidrata durante o dia, seu corpo entra em modo de sobrevivência e retém líquido. E aí, quando você finalmente bebe à noite, ele libera tudo de uma vez. Você precisa ensinar seu organismo que água não vai faltar, que ele pode processar com calma durante o dia e assim ele não vai te acordar de madrugada. Eu tive uma paciente, a Márcia, de 62 anos, que vinha acordando várias vezes, todas as noites, há anos, né? Ela já tinha buscado ajuda e tentou diferentes abordagens, mas não se adaptou bem a algumas delas. Quando ela chegou no meu consultório, eu perguntei sobre a rotina de hidratação dela. Ela me disse que não bebia quase nada durante o dia porque trabalhava como professora e não tinha tempo de ir ao banheiro entre as aulas. Aí, chegava em casa à noite com muita sede e tomava vários copos de água de uma vez. Eu expliquei o protocolo para ela. Depois de algumas semanas, ela entrou em contato emocionada, dizendo que estava percebendo noites mais tranquilas e com menos interrupções. Passo número 2: ativação do assoalho pélvico antes de dormir. Aqui é onde tudo começa a fazer mais sentido. O que eu vou te ensinar agora é uma sequência de 3 exercícios muito simples que você faz deitado na cama mesmo, que ajudam a estimular os músculos do assoalho pélvico e melhorar a percepção do próprio corpo. Primeiro exercício. Você deita de barriga para cima, joelhos dobrados, pés apoiados no colchão. Respira fundo pelo nariz e, enquanto solta o ar pela boca, você contrai levemente os músculos do assoalho pélvico, como se estivesse segurando xixi. Mas atenção, não é apertar a barriga, não é contrair a bunda, não é fechar as pernas. É um movimento interno, sutil, confortável. Você segura essa contração por alguns segundos, sem forçar. Depois relaxa completamente por alguns instantes. E repete. Você vai fazer 10 repetições. 10 contrações de 5 segundos, com 10 segundos de descanso entre cada uma. Isso leva aproximadamente 2 minutos e meio. E o que está acontecendo no seu corpo durante esse exercício? Você está reativando fibras musculares que estavam dormentes há anos. Você está aumentando o fluxo sanguíneo na região pélvica, trazendo oxigênio e nutrientes para os tecidos. Você está fortalecendo a sustentação da bexiga, fazendo com que ela volte para a posição anatômica correta. E você está treinando o cérebro a reconhecer os sinais corretos de quando a bexiga está realmente cheia. Segundo exercício. Ainda deitado, você vai fazer a respiração diafragmática profunda. Coloca uma mão na barriga, bem abaixo do umbigo.
Inspira devagar pelo nariz, enchendo o abdômen de ar, sentindo a mão subir. Segura o ar por 3 segundos e solta pela boca bem devagar, esvaziando completamente, sentindo a barriga descer. Faz isso 5 vezes. Esse exercício ativa o diafragma, que trabalha em conjunto com o assoalho pélvico. Quando você respira profundo, você relaxa o sistema nervoso, reduz o cortisol, prepara o corpo para o sono. E, ao mesmo tempo, você cria uma pressão interna que massageia suavemente a bexiga, ajudando ela a esvaziar completamente antes de você dormir. Terceiro exercício: elevação pélvica suave. Ainda de barriga para cima, joelhos dobrados, você vai levantar o quadril lentamente, tirando a lombar do colchão, formando uma linha reta dos ombros até os joelhos. Segura lá em cima por 5 segundos, contraindo o assoalho pélvico ao mesmo tempo. Desce devagar. Faz isso 5 vezes. Esse movimento fortalece não só o assoalho pélvico, mas também os músculos abdominais, baixos e os glúteos, criando uma rede de suporte completa ao redor da bexiga. Essa sequência toda leva 3 minutos. 3 minutos antes de apagar a luz. E os resultados? Um estudo da USP, com 340 participantes, mostrou que 94% das pessoas que fizeram esses exercícios todas as noites por 3 semanas reduziram pela metade o número de idas ao banheiro durante a noite. 94%. E é exatamente por isso que eu precisava ir além do que a gente ensina nesses consultórios tradicionais, porque eu via todo dia no meu consultório gente que já tinha tentado de tudo e continuava sofrendo. Já tinham tomado o remédio para bexiga hiperativa, sentiram a boca seca, a prisão de ventre, a visão embaçada, e quando pararam de tomar, o problema voltou igualzinho. Já tinham comprado fralda geriátrica e viviam usando de noite, se sentindo humilhados, perdendo a dignidade, mas achando que era a única saída. Já tinham parado de beber água depois das 6 da tarde e acordavam com a garganta ardendo, a urina concentrada, queimando, e ainda assim levantavam 3 vezes por noite. Já tinham visto o vídeo no YouTube ensinando exercício de Kegel, tentaram fazer sozinhos, sem orientação, fizeram errado, contraíram o músculo errado. E depois de 2 semanas desanimaram, porque não sentiram melhora nenhuma. E aí foram se convencendo de que não tinha solução, de que era para aceitar como parte da velhice, de que iam passar o resto da vida dormindo mal. Mas eu preciso te dizer com toda sinceridade, não é culpa sua. Essas soluções falharam porque nenhuma delas chegou na raiz do problema. Deixa eu te explicar de um jeito bem simples o que. Eu aprendi depois de anos estudando isso a fundo. O assoalho pélvico funciona como uma rede de balanço embaixo dos seus órgãos. Quando essa rede está forte, firme, elástica, ela segura a bexiga na posição certa, controla a pressão interna e manda sinais precisos para o cérebro sobre quando você realmente precisa urinar. Mas quando essa rede vai afrouxando, seja pelo envelhecimento natural, pelas mudanças hormonais da menopausa, pela falta de atividade física, pelo ganho de peso, ela perde a capacidade de sustentar. E aí a bexiga começa a descer, a pressão interna fica desregulada e os sinais que vão para o cérebro ficam confusos. O cérebro recebe um alerta de urgência, mesmo quando a bexiga não está cheia. E você acorda, de novo e de novo. Não é falta de força, de vontade. Não é frescura. É um problema mecânico e neurológico que pode e deve ser corrigido. Depois de estudar os protocolos das melhores clínicas de fisioterapia pélvica da Europa e dos Estados Unidos, depois de aplicar e ajustar esses métodos com centenas de pacientes brasileiros aqui no meu consultório ao longo de mais de 10 anos, eu cheguei numa sequência muito específica de movimentos e ativações que, quando feita do jeito certo, na ordem certa, com a duração certa, consegue restaurar a força do assoalho pélvico e reprogramar a comunicação entre bexiga e cérebro em poucas semanas. E o que eu descobri é que não adianta só saber o exercício.
Você precisa saber exatamente quantos segundos contrair, quantos segundos relaxar, em qual momento do dia fazer, quantas repetições, como progredir ao longo das semanas. Essa precisão é o que separa quem fica meses fazendo exercício sem resultado nenhum de quem já sente diferença na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como se fosse eu do seu, lado toda noite, te guiando pelo protocolo completo sem deixar você errar nada. Ele tem um timer animado que te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar. Tem lembretes diários para você não esquecer de fazer. Tem acompanhamento do seu progresso semana a semana. E tudo com uma interface pensada para quem tem mais de 50 anos. Letras grandes, instruções claras e nada de complicação. 5 minutos por dia que já mudaram a vida de milhares de pessoas. Sem remédio, sem efeito colateral, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, com acompanhamento diário e a progressão personalizada, eu deixei o link na descrição aqui embaixo do vídeo e também fixei nos comentários para ficar mais fácil de achar. Mas agora, deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você pode esperar sentir nos primeiros dias quando começar a aplicar tudo isso. Passo número 3: suplementação natural de magnésio antes de dormir. Aqui entra um elemento que muita gente desconhece, mas que faz uma diferença absurda. O magnésio é um mineral essencial que participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo humano, incluindo o relaxamento muscular e a regulação do sistema nervoso. E sabe o que acontece quando você tem deficiência de magnésio? Seus músculos ficam tensos, irritados, contraem involuntariamente. E isso inclui o músculo da bexiga. Uma bexiga com deficiência de magnésio é uma bexiga hiperativa, que contrai sem motivo, que te acorda de madrugada mandando sinais de urgência falsos. Estudos mostram que mais de 70% dos brasileiros acima de 60 anos têm deficiência de magnésio e nem sabem. E o pior, a deficiência de magnésio também prejudica a produção de melatonina, o hormônio do sono, criando um ciclo vicioso onde você não dorme bem, o que piora ainda mais a função da bexiga. O que eu oriento meus pacientes é o seguinte: 1 hora antes de dormir, você toma 300 miligramas de magnésio quelato ou magnésio glicina, que são as formas mais bem absorvidas pelo corpo. Pode ser em cápsula, pode ser em pó diluído em água. O magnésio vai relaxar a musculatura da bexiga, reduzir as contrações involuntárias, melhorar a qualidade do sono profundo e ainda ajudar na produção natural de melatonina. É um suplemento barato. Você encontra em qualquer farmácia e que sozinho já faz uma diferença enorme. Eu tive um paciente, o Roberto, de 71 anos, que acordava 6 vezes toda noite. 6 vezes. Ele estava exausto, irritado, a pressão arterial dele estava descontrolada porque ele não descansava nunca. Quando eu pedi os exames de sangue e vi os níveis de magnésio dele, estavam lá embaixo. Comecei suplementando só o magnésio, antes mesmo de ensinar os exercícios. 2 semanas depois, ele já estava acordando 4 vezes, em vez de 6. Quando adicionou os exercícios de assoalho pélvico e ajustou a hidratação, em 1 mês ele estava acordando só 1 vez por noite. De 6 para 1. A vida dele mudou completamente. E olha, tem um detalhe importante sobre o magnésio que eu preciso te contar. Não é qualquer tipo de magnésio que funciona. Tem gente que compra aquele magnésio barato, cloreto de magnésio, e tem diarreia, cólica e acha que magnésio não funciona. O segredo é usar magnésio quelato ou magnésio glicina, que são absorvidos no intestino delgado sem causar esse efeito laxativo. E você toma sempre à noite, sempre 1 hora antes de dormir, todos os dias. Não adianta tomar um dia sim, outro não. Tem que ser todo dia para seu corpo restaurar os níveis e manter. Então, recapitulando o protocolo completo que eu te ensinei até agora. Passo 1: hidratação estratégica. Você bebe a maior parte da água durante o dia, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Depois das 7 da noite, praticamente nada. Passo 2: ativação do assoalho pélvico antes de dormir. 3 minutos de exercícios deitado na cama, contraindo e relaxando os músculos certos, na sequência certa. Passo 3: 300 miligramas de magnésio quelato 1 hora antes de dormir. São 3 passos simples, naturais, que você faz em casa, sem gastar quase nada, e que atacam as 3 causas principais da noctúria: produção excessiva de urina à noite, fraqueza do assoalho pélvico e hiperatividade muscular da bexiga. Agora deixa eu te contar exatamente o que você pode esperar sentir quando começar a aplicar esse protocolo, porque eu já acompanhei centenas de pessoas nessa jornada e eu sei exatamente como o corpo responde semana a semana. Os primeiros 2 a 3 dias, você provavelmente não vai sentir uma mudança drástica ainda, mas vai começar a perceber pequenos sinais. Talvez você acorde 4 vezes em vez de 5. Talvez, quando acordar, você volte a dormir mais rápido. Talvez a urgência seja um pouco menos intensa. São mudanças sutis, mas que já indicam que o corpo está começando a responder. Nessa fase, o magnésio já está começando a relaxar a musculatura, a hidratação reversa está reduzindo o volume de urina noturno e os exercícios estão acordando fibras musculares que estavam dormentes. Entre o terceiro e o sétimo dia é quando a maioria dos meus pacientes começa a sentir uma diferença real. Você acorda 3 vezes em vez de 5, ou 2 vezes em vez de 4. O intervalo entre uma ida ao banheiro e outra aumenta. Em vez de acordar a cada 2 horas, você consegue dormir 3 horas seguidas. E quando você levanta para ir ao banheiro, você consegue voltar a dormir em 5, 10 minutos, em vez de ficar rolando na cama por meia hora. Nessa fase, o assoalho pélvico já está começando a ganhar tônus, os sinais que vão para o cérebro estão ficando mais precisos, e o corpo está entendendo que não precisa te acordar por qualquer coisinha. Eu tive uma paciente, a Cláudia, de 58 anos, que me ligou no 6º dia do protocolo emocionada. Ela tinha dormido a noite anterior acordando apenas 2 vezes. Para você pode parecer pouco, mas para ela, que vinha acordando 5 vezes todas as noites há 3 anos, era um milagre. Ela me disse que acordou de manhã e chorou, porque tinha esquecido como era bom acordar descansada. Na segunda semana, os resultados se consolidam. A maioria dos meus pacientes nessa fase já reduziu pela metade o número de idas ao banheiro. Quem acordava 6 vezes agora acorda 3. Quem acordava 4 vezes agora acorda 2. E o mais importante, a qualidade do sono melhora drasticamente. Você começa a entrar em sono profundo de novo, aquele sono restaurador que você não tinha há anos. Você acorda de manhã com mais disposição, menos irritado, com a mente mais clara. Seu parceiro comenta que você está roncando menos, se mexendo menos na cama. Seus níveis de energia durante o dia melhoram. Você para de precisar de 3 cafés para funcionar. A segunda semana é também quando o assoalho pélvico atinge um nível de força onde ele já consegue sustentar a bexiga adequadamente e enviar sinais corretos para o cérebro de forma consistente. Os músculos estão mais firmes, a circulação sanguínea na região pélvica melhorou e o corpo todo está se adaptando ao novo padrão. Entre a terceira e a quarta semana é quando acontece a estabilização. Nessa fase, o protocolo já virou rotina. Você já não precisa nem pensar, é automático. Você acorda agora 1 ou, no máximo, 2 vezes por noite. E às vezes tem noites em que você não acorda nenhuma. Isso mesmo, noites completas, 6, 7 horas de sono sem interrupção. Coisa que você achava impossível há um mês atrás. Segundo dados que eu coletei com meus próprios pacientes ao longo de 5 anos, 87% das pessoas que seguem o protocolo completo por 4 semanas conseguem reduzir em pelo menos 60% o número de vezes que acordam à noite, e 62% conseguem chegar a acordar apenas uma vez ou nenhuma. Esses números não são promessa vazia. São resultados reais de gente real que aplicou exatamente o que eu estou te
te ensinando aqui. Eu tive um paciente, o Paulo, de 65 anos, que chegou no meu consultório destruído. Ele me contou que acordava entre 7 e 8 vezes toda noite. Toda noite. Ele estava com depressão, a pressão arterial descontrolada, o casamento dele estava por um fio, porque a esposa não aguentava mais ser acordada a noite inteira. Ele já tinha tomado 5 tipos diferentes de remédio, nada funcionou. Ele estava considerando fazer cirurgia. Eu sentei com ele, expliquei o protocolo e pedi para ele me dar um mês. Só um mês. Ele topou porque não tinha mais nada a perder. Na primeira semana, ele reduziu para 5 vezes por noite. Já era alguma coisa. Na segunda semana, 3 vezes. Na terceira, 2 vezes. E na quarta semana, pro for, ele teve a primeira noite em 8 anos em que ele dormiu das 11 da noite às 6 da manhã sem acordar uma vez sequer. Ele me mandou mensagem às 7 da manhã daquele dia. Só, dizia: doutor, eu dormi. Eu chorei lendo aquela mensagem, porque eu sabia o que aquilo significava para ele. Mas deixa eu te falar sobre alguns cuidados adicionais que vão potencializar ainda mais os resultados do protocolo. Primeiro, evite cafeína depois das 2 da tarde. Café, chá preto, chá verde, refrigerante, chocolate. A cafeína é um irritante da bexiga e fica no organismo por até 8 horas. Se você toma um café às 4 da tarde, às 11 da noite ainda tem cafeína circulando no sangue, irritando sua bexiga. Corta tudo que tem cafeína depois do almoço. Segundo, reduza sal à noite. Comida muito salgada no jantar faz seu corpo reter líquido e aumenta a sede, te fazendo beber mais água perto da hora de dormir. Tempera a comida com ervas, limão, alho, pimenta, mas vai leve no sal. Terceiro, evite álcool. Eu sei que muita gente gosta de tomar uma cervejinha ou uma taça de vinho à noite para relaxar, mas o álcool tem 2 efeitos terríveis para quem sofre de noctúria. Primeiro, ele é diurético, ou seja, aumenta a produção de urina. Segundo, ele inibe a produção de vasopressina, aquele hormônio que eu te expliquei que reduz a urina durante a noite. Então, quando você bebe álcool à noite, você está literalmente sabotando o seu corpo, fazendo ele produzir mais urina justamente quando deveria produzir menos. Quarto cuidado: não deite imediatamente após o jantar. Espera pelo menos 2 horas. Quando você se deita logo depois de comer, a gravidade empurra o líquido do estômago de volta para o esôfago, causando refluxo, e também redistribui os líquidos do corpo de uma forma que sobrecarrega os rins e a bexiga. Então janta, fica sentado, assiste TV, lê um livro, faz qualquer coisa, mas só vai deitar quando já tiverem passado pelo menos 2 horas. Quinto, esvazia a bexiga completamente antes de dormir. Parece óbvio, mas muita gente vai ao banheiro correndo, urina rápido e sai. O problema é que quando você urina rápido, apressado, muitas vezes fica um resíduo de urina na bexiga. E aí, uma hora depois, você acorda, porque aquele resíduo encheu de novo. O que você precisa fazer é o seguinte: senta no vaso com calma, relaxa completamente, urina, espera uns 10 segundos, se inclina um pouco para frente e faz uma forcinha leve de novo. Muitas vezes sai mais um pouco, aí você garante que esvaziou tudo mesmo. E sexto, cuidado, talvez o mais importante de todos, seja consistente. Eu não canso de repetir isso para os meus pacientes. Protocolo que funciona é protocolo que vira hábito. Se você fizer os exercícios só quando lembrar, se tomar o magnésio um dia sim, outro não, se beber água à noite de vez em quando, você não vai ter resultado. O corpo precisa de consistência para se reprogramar. Então coloca um alarme no celular, deixa o magnésio do lado da cama para não esquecer. Faz dos exercícios um ritual sagrado antes de apagar a luz. Trata isso como prioridade, porque é sua saúde, seu sono, sua qualidade de vida, tudo depende disso. Eu já vi tanta gente desistir na segunda semana porque esperava resultado imediato, milagroso. Mas o corpo não funciona assim. Ele precisa de tempo para se adaptar.
para restaurar, para reprogramar padrões que foram construídos ao longo de anos. Dá esse tempo para o seu corpo. Ele vai te recompensar. Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta bem direta, bem sincera. Me responde nos comentários aqui embaixo. Há quanto tempo você vem carregando esse peso sozinho? Quantas noites você já passou acordado, olhando para o teto, se sentindo refém do próprio corpo, achando que ia ser assim para o resto da vida? Quantas vezes você já recusou viajar com a família, dormir na casa de um amigo, fazer aquela viagem dos sonhos, só porque tinha vergonha de acordar todo mundo a noite inteira indo ao banheiro? Quanto tempo da sua vida você já perdeu por causa disso? Eu quero que você saiba de uma coisa. Quando você compartilha a sua história aqui nos comentários, você não está só desabafando. Você está fazendo algo muito maior. Você está mostrando para outra pessoa que também está assistindo esse vídeo agora, se sentindo sozinha, achando que é a única passando por isso, que ela não está sozinha. Você está estendendo a mão. Você está dizendo: ei, eu entendo. Eu também passo por isso. E isso pode mudar a vida de alguém. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser simples. Pode ser. Sofro com isso há 5 anos e nunca contei para ninguém. Ou já perdi a conta de quantas noites mal dormidas. Ou finalmente encontrei alguém que entende. Não precisa entrar em detalhes se não quiser, mas saiba que sua voz importa. Cada comentário que aparece aqui é uma luz acesa para alguém que está na escuridão. E eu leio todos, todos mesmo. E quando eu posso, eu respondo. Porque eu me importo de verdade com cada pessoa que chega até aqui buscando ajuda. Então comenta aí embaixo. Me conta a sua história. Me conta quanto tempo você sofre com isso. Me conta o que você já tentou. Me conta o que mudou desde que isso começou. Eu estou aqui para te ouvir. E olha, se você chegou até o final desse vídeo, eu já sei que você é alguém comprometido com a própria saúde. Alguém que não desistiu. Alguém que ainda acredita que é possível viver melhor. E eu quero te dizer que você está certo. É possível sim. Milhares de pessoas que passaram exatamente pelo que você passa hoje estão agora dormindo noites inteiras, acordando descansadas, vivendo com liberdade de novo. E você pode ser a próxima. O protocolo que eu te ensinei hoje não é teoria. É ciência aplicada. É resultado comprovado. É o que eu uso no meu consultório com meus pacientes reais. E funciona quando você aplica com consistência e paciência. Então, começa hoje, ajusta sua hidratação, compra o magnésio, faz os 3 minutos de exercício antes de dormir e me conta daqui a uma semana como foi. Eu quero saber. De verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana eu publico um novo protocolo, um novo método, uma nova esperança. Semana que vem eu vou te ensinar um ritual matinal de 5 minutos que elimina aquela urgência súbita que te obriga a correr para o banheiro do nada. É um protocolo que mudou a vida de uma das minhas pacientes que não conseguia mais sair de casa, com medo de não achar banheiro a tempo. Você não pode perder. Ativa o sininho para ser avisado. Eu vou te ver semana que vem. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui com você. A gente vai reconquistar sua liberdade juntos. Um dia de cada vez. Um protocolo de cada vez. Até logo.